O final do ano de 2021 trouxe uma nova variante do coronavírus, identificada na África do Sul e batizada Omicron, que parece ter afrouxado o temor do risco de infecção e a desconsideração da sua gravidade. O discurso corrente dos especialistas aos meios de comunicação, dos responsáveis pelas políticas de saúde aos cidadãos comuns, passou a assentar em duas ideias. A Omicron é mais infecciosa, contamina a uma maior velocidade e extensão, mas as suas consequências são bem menos graves. Ainda há uns dias, os especialistas portugueses reunidos no Infarmed explicaram essa relação e eu próprio a reproduzi neste espaço. É que a nova variante afetará mais superficialmente o aparelho respiratório, situando-se essencialmente nos brônquios e não propriamente nos pulmões. A verdade, porém, é que há uma confusão generalizada nas mensagens que se transmitem aos cidadãos, essencialmente contraditórias e pouco explícitas. Veja-se um exemplo objetivo. Os governos e as autoridades públicas de saúde tendem a desvalorizar a gravidade do crescimento das infecções na saúde pública e a valorizar a menor pressão dos doentes infectados sobre as estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Daí que esses mesmos governos tendam a rever as medidas de resposta à infecção, reduzindo os períodos de isolamento dos infectados, baixando os níveis e as regras de acesso aos locais públicos, aos eventos de grandes concentrações de pessoas e abrindo o quadro da prestação de trabalho presencial no sentido de normalizar tendencialmente as atividades económicas. O que é que isto induz? A ideia de normalização tendencial. Só que, e aqui está a questão controversa e contraditória, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não deixa de lançar um alerta, e fê-lo agora de novo, para a possibilidade, e é uma possibilidade estatística importante, do aumento acelerado de casos, ainda que globalmente menos graves, poderem afetar muito mais pessoas, pressionar os sistemas de saúde e levar a taxas de mortalidade mais elevadas nas populações vulneráveis. Não sendo especialista em matemática ou estatística, parece evidente que, alargando-se a base de incidência, crescem os efeitos, isto é, mais gente doente, maior risco. Os dados oriundos da generalidade dos países africanos são de ter em conta. O presidente de São Tomé e Príncipe já anunciou mesmo uma reunião de alto nível para a próxima semana para avaliar a evolução e o crescimento dos casos no arquipélago. Como acontece também nos outros países africanos de língua portuguesa que têm visto crescer os indicadores da pandemia. A Omicron é menos grave? Talvez. Mas nem toda a gente tem a mesma capacidade física e de resistência que permita escapar aos seus efeitos. E, espalhando-se, tende a atingir muito mais pessoas de saúde vulnerável e risco de morte. Porque é para os mais fracos, mais idosos e mais vulneráveis que tem de se olhar com mais atenção.